Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Bom, pessoal, agora iremos prosseguir o nosso assunto de frações que a gente iniciou na nossa aula passada, né? Agora vamos entrar na nomenclatura das frações, né? Vamos agora entender como é que a gente deve chamar e escrever o nome de cada fração. Para quem percebeu ao longo do vídeo, né, passado, sempre estava falando 1/2, 1/3, 2/5, essas coisas, né? Agora vamos entender como é que devemos escrever o nome de cada fração de acordo com as regras que cada uma segue. Beleza, então? Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá! Bom, pessoal, agora vamos retomar aqui e entender a questão da leitura e da escrita dos números fracionários, né? Como a gente deve ler e escrever a nossa fração, né? Só lembrando aqui o conceito que foi explicado na nossa aula passada de definição, né? Sabemos que a fração é composta por A sobre B, o termo A é o nosso numerador e o termo B é o nosso denominador. E para o numerador e o denominador, teremos regras diferentes. Os números, eles seguirão seu próprio padrão, né? O numerador, como está escrito aí, ó, iremos escrever o nome do número inteiro. Então, para o numerador, que é o número que vai em cima da nossa fração, não irá ser alterado em nada. Se aqui no nosso numerador está o número 2, você irá ler e escrever como está lá em cima. É o número 2? Então você vai ler o número 2 e vai escrever o número 2 normalmente, né? Se aqui está o número 5, você irá ler 5 e irá escrever também 5 normalmente. 6, 7, 8 e assim sucessivamente, não irá ter nenhuma alteração. Então, no numerador, você irá ler e escrever como está o próprio número, sem nenhuma alteração. Irá ler ele, né, como um número inteiro. Então, sem nenhuma alteração na sua escrita e na sua leitura. O nosso numerador, né, a parte de cima. Já para o denominador, existe alteração. Olha só. Para cada grupo, teremos uma regra diferente. Então, esses grupos aqui que eu coloquei, a gente irá seguir padrões diferentes, né? Do número 2 ao número 9, teremos uma escrita. A gente vai ver sucessivamente como é que se escrevemos do número 2 ao número 9, né? Do número 11 em diante, também terá uma outra escrita, seguirá uma outra regra, né? O 10, o 100 e o 1000 também terá sua própria regra também, né? Então a gente vai ver ao longo agora desse vídeo esses três grupos, como a gente irá ler e escrever eles na nossa fração, beleza? Bom, pessoal, agora vamos ver quando o nosso denominador for do número 2 ao número 9, né? Vamos ver agora aqui a sua escrita. Tá aparecendo aí agora uma tabelinha para vocês, né? Onde temos aí o nome dos termos que a gente irá utilizar quando o nosso denominador for do 2 ao 9. Vocês percebem que o número 2 e o 3 eles vão ser os diferentes, eles vão ter sua própria nomenclatura, né? O 2, quando ele for denominador, a gente vai utilizar o termo meio, e o 3, quando ele for o denominador, a gente vai utilizar o termo terço, beleza? Agora, do 4 ao número 9, fica mais fácil, porque a escrita dele é a escrita também dos nossos números ordinais. Lembra os números ordinais que indicam ordem? Primeiro, segundo, terceiro. Aí vem quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então reparem que a escrita do número 4 ao 9 é na forma ordinal, né? Então assim também fica fácil. O 2 e o 3, que vão ser termos que terão sua própria nomenclatura, né? O 2 é meio e o 3 terço, só que do 4 ao 9 a gente vai utilizar a escrita dos números ordinais, né? Quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente, beleza? Então, voltando aqui, olha só. Bora ver aqui nossa primeira fração, como é que a gente vai ler e escrever ela, né? Aqui eu tenho o número 1 como numerador e 3 como denominador, né? Lembrando, numerador nunca se altera sua escrita e nem sua forma de falar, né? Então, aqui é o número 1, eu vou escrever e ler número 1 normalmente, né? 3, na tabelinha, lembra como é que era o 3? Terço, né? Então, aqui eu tenho 1 terço, beleza? E assim que se escreve e assim que se lê a fração. Numerador continua a mesma escrita, denominador segue a regrinha do 2 ao 9, né? 1, 2 e o 3 tem seus próprios nomes, né? Já do 4 até o 9, a gente lembra dos números ordinais, né? Vamos ver aqui, ó, só o próximo número aqui. Eu tenho o 5 como numerador e o 6 como denominador. Numerador é só escrever direto, né? Ele não vai me alterar em nada, né? Denominador é o 6. O 6 está entre 4 e 9, né? Então, lembra como é que é 6 em ordinal? Sexto. Então, aqui eu tenho 5 sextos. Beleza, então? E assim, vamos formando, né? Bora ver aqui, olha só. 7 como numerador, 9 como denominador, né? Bom, numerador, a gente já ouviu, né? Nunca irá se
alterar. Agora vamos para o denominador, 9. Aí lembra dos números ordinais, 9 é o nono, né? Então aqui eu tenho 7 nonos. Beleza? Tranquilo? Aí então é só você sempre se lembrar, numerador, ó, nunca altera a escrita e nem a fala, né? Denominador, do 2 e o 3 tem seus nomes, né? Só que daí até por aí em diante, até o número 9, né? Existe a dos números ordinais, só lembrando disso daí, né? Olha esse outro exemplo aqui, eu tenho 3 como numerador, 8 como denominador. Numerador nunca irá se alterar, mesma coisa, né? Denominador é o 8. Como é 8 em ordinais? Ele foi o oitavo, né? Então, eu tenho 3 oitavos. Beleza, então? E aqui, olha só, formamos a nossa escrita e leitura dessa fração. Tranquilos? E aqui a última que temos, ó, eu tenho 1 como numerador, 4 como denominador. Numerador nunca irá se alterar. Número 1 tranquilamente. Denominador é 4, né? Então, 4 nos ordinais é quartos. Então, eu tenho aqui 1 quarto. Nossa, esse Rzinho aqui não ficou bonitinho, não. 1 quarto. E assim, eu tenho a escrita e a leitura dessa fração. Beleza, então? E assim, você vai formando as frações, né? Numeradores nunca se altera. Denominador, o 2 e o 3 têm seus próprios nomes, né? Meio e terço. Do número 4 ao número 9, segue a escrita dos ordinais, beleza? Aí agora fica até uma observação. Vocês perceberam que eu comecei do 2 ao 9, né? Aí fica a pergunta, e o número 1? O número 1 também tem sua escrita. Ele é chamado de inteiro. Inteiro. Mas aí pode questionar, ué, mas então se eu tiver o denominador como 1, eu vou chamar apenas de inteiro? Sim, porque ele não vai me alterar e não vai agregar na minha fração. Por quê? Olha só a fração aqui, irei colocar. Aqui eu tenho 2 como numerador e 1 como denominador. Então, nessa leitura eu iria fazer como 1, eu chamo de inteiro, aqui seria 2 inteiros. Mas por que isso? Lembra que fração é uma divisão? Então, né? Eu estou dividindo 2 por 1. Quanto é que é 2 dividido por 1? É o próprio 2, né? Quando o seu denominador for o número 1, a sua resposta sempre será apenas o numerador, que você irá ler e escrever ele. Porque o 1, como denominador, ele não vai me agregar ou alterar, porque aqui é uma divisão. E a gente sabe que na divisão, o 1 é o elemento neutro. Ele não altera nos seus cálculos, né? Então, quando o seu 1 for denominador, a gente chama de inteiro, né? Por quê? Aqui eu tenho 2 inteiros, né? Porque 2 dividido por 1 é o próprio 2, né? Por isso que a gente começou do 2 ao 9, né? Porque o 1 ele não vai agregar ou alterar, né? Porque fração é uma divisão, o 1 é um elemento neutro, né? Então por isso que a gente começou do 2 ao 9, né? Mas ficava essa observação aqui por questão de curiosidade em relação ao número 1. Beleza? Então, pessoal, agora vamos entrar no nosso próximo grupo. Quando o número for do 11 em diante, né? 11, 12, 13, assim sucessivamente. Vamos ver agora a escrita desses números. Bora lá. Então, pessoal, retomando aqui, agora vamos ver quando o número ele é do 11 em diante, né? Então, 11, 12, 13, 15, 25, 62 e assim sucessivamente, né? Vamos ver quando o seu denominador é esses números, né? Esses daqui são mais fáceis até, né? Por quê? Aí tá aparecendo agora uma tabelinha para vocês aí, né? Quando o número for do número 11 em diante, basta apenas você escrever o nome do seu número normalmente e adicionar a palavra avos junto com ele. Então vocês estão vendo aí, quando for o número 11, é 11 avos. Quando for o número 13, é 13 avos. Número 16, 16 avos. Número 18, 18 avos, né? Aí tem 25, 25 avos. 32, 32 avos, 66, 66 avos. Então, retomando aqui, né? Então, quando o seu número for do 11 em diante, né? Basta você escrever o nome dele normalmente e adicionar a palavra avos no final. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui na prática. Esse aqui a gente até já viu, né? Lembra, numerador nunca se altera sua escrita, né? Então, aqui está o número 1. Então, aqui vai ser 1. Beleza. Quando o número for maior de 11 em diante, né? Então você vai sempre escrever o número dele, o nome dele, né? Normalmente, com a palavra avos no final. Então aqui é 11, então vai ser 11 avos.
Então aqui é 1/11. Como se lê e como se escreve essa fração. 1/11. Beleza? Olha, para ver essa fração bem aqui, ó. 2 como numerador, 15 como meu denominador, né? Lembrando sempre, né? Numerador nunca vai me alterar. Então, se é o 2 que está aqui, vou escrever aqui o 2 normalmente, beleza? E agora aqui, eu tenho 15. Como esse número é maior, tá do 11 em diante, né? Como a gente viu, né? Então, vou escrever ele normalmente, como a gente viu, né? 15. E apenas adiciono a palavra avos no final. Então aqui eu tenho 2, 15 avos. Pronto, normalmente. É assim que eu leio e é assim que eu escrevo aquela fração, né? Então vocês perceberam, quando o seu número for do 11 em diante, você sempre vai escrever todos os números normalmente, como se leia e como se escreve ele na forma cardinal, né? Apenas adiciona a palavra avos no final. Aqui, ó, tenho 3, numerador, 20, denominador. Numerador, a gente viu, né, em todos os exemplos, nunca se altera sua escrita e sua leitura, normalmente. Opa, o número, ele é do 11 em diante, né? Então, eu vou escrever aqui 20, normalmente, e adiciono a palavra avos no final. Então, 3, 20 avos, minha fração, como se lê e como se escreve. Beleza, então? Aqui, ó, prosseguindo aqui para o próximo exemplo. 9, numerador, 30, denominador. Numerador nunca se altera em nada, então é 9, né? 30 como denominador, ele tá no grupo, né, do 11 em diante. Então, escreva aqui 30 normalmente e adiciona a palavra avos no final. Quase que acaba o quadro aqui, mas deu certinho. Então, aqui eu tenho 9, 30 avos. É assim como eu leio, assim como eu escrevo esta fração. Beleza, então? Bora prosseguir aqui. Último exemplo aqui, ó. Eu tenho 7 como numerador, 40 como denominador. Segue sempre o mesmo conceito. O numerador nunca se altera. É 7, se mantém 7 na sua escrita e na sua leitura. 40 como denominador. Ele está no grupo, né, que é do 11 em diante, né? Então, escrevo ele normalmente aqui, ó. 40, né? E escrevo a palavra avos no final. Então, aqui é 7, 40 avos. Modo de leitura e modo de escrita dessa fração. Beleza, pessoal? Então, quando o seu número, né, como a gente viu, se ele for do 11 em diante, né, então 11, 12, 13, 20, 30, 40, 50, assim sucessivamente, você vai escrever os nomes dos números na forma cardinal, como a gente sempre bem conhece, né? 1, 11, 2, 15, 3, 20. Escreve os nomes normalmente, né? Apenas adiciona a palavra avos no final. Essa palavra avos vai lhe indicar que essa escrita aqui é referente a uma fração. E assim, você vai seguindo esse sempre mesmo esquema, né? E percebeu? Numerador nunca se altera sua escrita, não importa em qual grupo que a gente está que fez a divisão, né? Numerador sempre sua escrita. Só para o denominador sempre irá alterar. Vocês viram, né? Do 2 ao 9 tem sua escrita, né? A gente seguiu até o conceito dos números ordinais. Do 11 em diante, a escrita passou a ser como a gente bem conhece, né? Só que agora adiciona a palavra avos no final, beleza? Então, agora vamos para o nosso último grupo, o do 10, do 100, do 1000. Vamos ver agora a questão da escrita desses números. Bora lá. Bom, pessoal, retomando aqui agora, bora ver quando o nosso denominador da nossa fração for o número 10, o 100 ou o 1000, né? Bom, quando for 10, sempre vamos ler ele como décimos. Quando for 100, sempre vamos ler como centésimos. E quando for 1000, a gente sempre vai ler como milésimos, né? Bom, mas antes, para quem viu esses três números, né, e acompanhou todas as nossas videoaulas, se prestou bem atenção, reparou tudo, deve ter reparado que esses nomes são familiares. Por quê? Ah, mas a gente está no assunto de frações. Mas nos números decimais, eu falei esses três nomes aqui. Caso você não esteja recordando ou até não assistiu a aula, recomendo, vai lá na nossa playlist dos números decimais, tá bacaninha. Já finalizamos toda ela, né? Mas, olha aqui. Décimo, centésimo e milésimo também é o nome para nossas casas decimais, né? Lembra, quando eu tenho uma casa decimal, é décimo.
Quando eu tenho duas casas decimais, centésimo, e quando eu tenho três casas decimais, é milésimo. Lembra? Esse número aqui, o número 1 está em qual casa decimal? Na casa do milésimo, né? Esse número 1 aqui está em qual casa? No centésimo, e esse número 1 está na casa do décimo, lembra? Esses termos aqui, a gente vai utilizar ele tanto para frações quanto para os números decimais, né? Então, o 10, o 100 e o 1000 para os números decimais, quando tem uma casa decimal, duas casas e três casas decimais, e para as frações, esses três nomes são utilizados, né? Então, aqui nos exemplos, ó, numerador 2, denominador 10. Numerador nunca se altera. Então, aqui é o 2, continua sendo 2. 2 é o número 10, então eu escrevo décimo, né? Então, aqui eu tenho 2 décimos, né? Beleza? Nosso próximo exemplo, 1 como numerador, 100 como denominador. Número 1, como numerador, nunca se altera a escrita. 100 como denominador é 100, então aqui vai ser a palavra centésimo, né? Prontinho, centésimo, né? Numerador 3, denominador 1000. O numerador, né, nunca se altera a escrita e nem a leitura, então continua sendo 3. O meu denominador é o 1000, né? 1000 milésimos. Então aqui, milésimos, né? E assim você vai fazendo a escrita dela normalmente. Se fosse 3, 3 décimos, se aqui fosse 5, 5 centésimos, se aqui fosse 6, 6 milésimos, né? Assim você lê e assim você escreve quando o seu denominador for 10, 100 ou 1000. Beleza, então? E ficar a questão de curiosidade, né? Aqui são os mesmos nomes que a gente utiliza para a quantidade de casas decimais, né? Olha aí, tudo se conectando, né? A gente viu isso aqui em números decimais, estamos retomando ele agora com frações sendo utilizado para outra situação. Beleza, então, pessoal? Bom, e por aqui a gente finaliza o nosso vídeo em relação a como se ler e escreve uma fração, né? Então a gente viu cada grupinho, né? Do número 2 ao 9 temos a nossa própria regra, né? O 2 e o 3 nomes diferentes, né? Só que do 4 ao 9 a gente utiliza os nomes dos ordinais, né? Quarto, quinto, sexto, né? Do número 11 em diante, né? Então 11, 12, 15, 26, 28, 30 e assim sucessivamente, né? A gente escreve o nome dele normalmente, só adiciona a palavra avos no final, né? E o 10, o 100 e o 1000 tem também sua própria regra, né? Décimo, centésimo e milésimo, que é o mesmo nome para casas decimais, né? Que a gente viu nos nossos números decimais. Beleza? Então, pessoal, e assim é que se escreve e se ler uma fração. E por aqui, então, a gente finaliza o nosso vídeo. Agradeço pela sua atenção. Peço para você deixar aquele joinha lá para engajar o nosso trabalho, para mostrar que está gostando, né? Também deixa aí seu feedback. O que achou dessa aula? Gostou? Teve alguma coisa que não ficou muito bem explicada? Seria mais necessário alguns exemplos? Deixa aí seu comentário para a gente também já ir revendo e melhorando nas próximas aulas, beleza? Também não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para também não perder nenhuma notificação. Tá chegando mais novidades, daqui a pouco vamos entrar em mais frações. No nosso próximo vídeo, vamos agora falar sobre os tipos de frações. Frações próprias, depois as impróprias, as frações aparentes e as frações mistas, né? Que essa última aqui, às vezes ela pega no pé das pessoas, porque ela é bem chatinha às vezes de trabalhar, né? Mas, então, iremos agora prosseguir agora nos tipos de frações e posteriormente entraremos nos cálculos, né? Vendo transformações de uma fração para um número decimal, porque lembra o nosso vídeo dos números decimais, que a gente pegou um número decimal e transformou em fração? Então, agora vamos fazer o processo oposto, né? Agora vamos pegar uma fração e virar ela um número decimal, né? E além das 4 e boas velhas operações, né? Soma, subtração, multiplicação e a divisão. Beleza? Então, pessoal, então aguardo vocês nos próximos vídeos e até a próxima.